Boa noite a todas e todos. Eu me chamo Anaí Frost, sou jornalista, estou representando aqui as minhas colegas e os meus colegas do Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul. Eu agradeço em nome da diretoria, né? Nossa diretoria que é toda formada por mulheres, pela primeira vez na história desses 30 anos de NED, a audiência de todos vocês que estão aqui chegando. Eu vou conduzir essa terça ecológica, que chega à sua terceira edição em formato virtual, após 26 anos sendo realizada presencialmente. Nós temos um apoio imprescindível aqui nos bastidores, sempre imprescindível, que é da colega jornalista Débora Galas, que vai estar nos ajudando com as ferramentas, com os bastidores, a organizar os questionamentos, que, aliás, vocês já podem começar a enviar nos comentários, ok? E todas e todos estão convidados a fazer essas perguntas que vão ser lidas no decorrer da atividade. Mas antes eu vou passar aqui para vocês um brevíssimo histórico do nosso trabalho dentro do Núcleo de Ecojornalistas. O Núcleo, ele tem berço na era analógica, né? Ele se digitalizou e vem se modernizando nos seus 30 anos de trajetória, celebrados em junho último, mesmo que de forma discreta e distante por conta da pandemia. A Ecoagência de Notícias Ambientais foi criada pelo NED há 17 anos, durante o terceiro Fórum Social Mundial, tendo como foco a cobertura dos temas ambientais tratados em mais de 80 atividades na ocasião. Nós contamos com um site, esta página, que vocês estão acompanhando no Facebook, e em breve nós teremos o nosso Instagram. Todo o trabalho que a gente vem realizando, ele é militante e voluntário, e ele é feito por profissionais de jornalismo especialistas na pauta ambiental. Bom, vamos então à apresentação do tema desta terça ecológica e dos nossos convidados. Para falar sobre racismo ambiental, o impacto dos eventos climáticos e das políticas discriminatórias entre a população negra, convidamos a fazer parte desta mesa virtual a economista Lilian Aldina Pereira Mendonça, que agora ela me falou um pouquinho antes da gente entrar no evento, que é para chamá-la de Lilian Kachaki. Ela vai depois me corrigir se eu tiver citado de forma incorreta. E também o estudante de Ciências Sociais e ativista ambiental, Pierre Tazo. Bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a esse encontro, né? É uma alegria para nós vocês terem aceitado esse convite, né? Essa finaleira de ano, né? Tão cansativa, que nos pegou tanto, né? E a nossa ideia aqui como mediação é que eu esteja aqui muito mais como escuta do que fala, tá? Então, para começar esse bate-papo, ao invés de eu ler os currículos de vocês, eu gostaria que vocês, cada um, falassem da trajetória de vocês, de como é que vocês ambos não são gaúchos, né? Não são aqui no Rio Grande do Sul, e que vocês falassem, começando pela Lilian, contando sobre o... Lilian, que tu falasse um pouquinho do teu país de origem, como chegaste ao Brasil, como vieste aqui em Porto Alegre. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Pronto. Eu sou Lilian Kachaki. Eu pedi que me chamassem assim, porque é assim que eu me autonomeio. Por que eu estou dizendo que eu me autonomeio? Eu vim de um país que é a atual Guiné-Bissau. A atual Guiné-Bissau por quê? Porque a gente vai estar sendo dividida geopoliticamente por conta do colonialismo. Nós, que eu estou dizendo, países africanos atuais. Então, por isso que eu me localizo como atual Guiné-Bissau, visto que não era Guiné-Bissau. E eu me nomeio Kachaki porque é o nome da minha família antes da intrusão do nome português. Então, como já tem documento, a gente costuma falar nome de escola e nome de casa. Que aquele nome de escola é o nome que foi violentado, é o nome do documento que foi violentado. Mas o nome e a linhagem continua seguindo, a gente fala nome da comunidade. Assim como os povos originários brasileiros falam também. E quando tu adotaste o Kachaki, Lilian? Desculpa, eu estou aqui no barulho, mas eu adotei o Kachaki recentemente, que eu descobri com meu pai. A gente começou a busca para saber o verdadeiro nome do bisa dele antes de chegar Mendonça na família.
E assim que a gente encontrou, comecei a me denominar Kachak. E é um reencontro que não tem explicação, porque você se nomear é se identificar e saber que esse é meu nome, não é algo que eu fui imposta. Então, é muito libertador. E por isso Quantos que anos eu tu vim, estás agora? Com que idade tu estás? eu tenho 28. Então, por mais de 20 anos, tu viveste sem essa tua Esse é meu nome. identidade. Exatamente. Exatamente. Então, e essa família Kachak, a gente que é responsável na parte de feireiro, porque de acordo com cada linhagem já tem um trabalho específico e grupo étnico também tem a especificidade de acordo com a natureza. Eu sou do povo Mancãe, a gente está na costa do oeste africana, atual Guiné-Bissau, Senegal, também tem um povo Mancãe lá. A gente é responsável, eu falei linhagem, e agora o meu povo todo é responsável o cultivo de hortaliças. Então, quando você chega no território atual Guiné-Bissau, o povo Mancãe é que se responsabiliza pelas hortaliças. E cada povo, que tem mais de 30 povos lá dentro, o país tem 36.125 quilômetros quadrados apenas, mas é muito diverso. Então, temos mais de 80 ilhas, e só 20 são habitadas, porque a gente é 1.800.000 de habitantes ainda, pequenininho. Povo pequeno e terra pequenininha, porém muito diverso. Quando o povo Balanta tem a responsabilidade com o cultivo de arroz, o povo Fula com a pecuária, o povo Pepel com a pesca, e assim a gente vai se interagindo cada elemento da natureza e assim tendo essa intimidade para com a natureza. E Eu como vem a falo, economia na tua vida? Tu és formada em economia. sou Conta um economista pouquinho pela da tua vida formação acadêmica. também. Pela graduação, eu sou economista. Então, eu venho tentar como é que vou conseguir conciliar esses dois mundos. Um mundo onde eu aprendo os modelos econômicos, onde eu aprendo para alavancar um país, precisaria mercantilizar os recursos, mercantilizar a humanidade, entre aspas, e isso não tendo como dar certo para o meu mundo, aí eu trago esse meu elemento da minha vivência para encaixar e as variáveis ambientais que faltam para completar, para assim poder vestir essa camisa para a minha comunidade. Não tem como eu pegar esse lado grosso modo e levar para esse outro lado, porque não vai ter como bater, porque o sistema de organização é totalmente diferente. Então, é nesse diálogo, discursos, que eu vou tendo esse caminho acadêmico. E pelo mestrado, fiz administração e desenvolvimento rural, e agora no No doutorado estou Recife, né? fazendo em Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal Rural de Pernambuco. E agora estou no PGDR, que é na URGS. Isso. URGS, porque o PGDR que me levou para Porto Alegre. Uma das razões de ser intrusa em Porto Alegre. De ver um programa que parte de um princípio muito distante do que é proposto há muito tempo, o que vem a ser proposto, que é esse crescimento mania. Que assim eu falo que os economistas vivem de crescimento mania. Então, está no PGDR e a proposta é totalmente contrária, partindo já para o território, partindo com povos originários e povos tradicionais, poder ouvir o outro lado da moeda, que sempre veio sendo invisibilizado e acalentado, e eu me identificar com esse mundo, porque eu que parece de onde eu vim, então acaba assimilando e trazendo mais respostas e tendo troca lá dentro por ser multidisciplinar, interdisciplinar, e é por isso que eu fui para a PGBR. É mais ou menos isso. Eu estou na academia, um pé e outro pé na minha vivência comunitária, de acordo com o meu. É mais ou Que menos ótimo. E vamos ver se a gente isso. consegue, né, decorrer da nossa conversa, que vocês contem um pouquinho, né? Agora eu vou passar Uhum. a palavra para o Pierre, de como é que é esse impacto cultural aqui, né, com o Rio Grande do Sul. Mas, Pierre, vou te passar a palavra, então, para que tu fales um pouquinho agora com a gente sobre a tua cidade, há quanto tempo tu estás em Porto Alegre, por que a escolha da URGS.
Então, gente, queria demais agradecer primeiro o convite, né, e a participação para estar nesse espaço, né? Eu sou muito jovem, né? Sou Pierre Tazot, eu tenho 20 anos de idade, né? Venho de Piracicaba, interior de São Paulo, né? Eu moro a 1.275 quilômetros de casa e vivo na cidade de Porto Alegre há quase 3 anos, né? Vim para cá porque eu via que era a universidade onde eu teria mais possibilidade, tanto de possibilidade de entrar, ingressar na universidade, né? A URGS tem uma das cotas mais baixas do país, né? Tem muito também a ver com a desigualdade entre negros e brancos que tem aqui na cidade de Porto Alegre, né? Mas também tem muito a ver com o racismo que existe ainda nas estruturas universitárias do estado de São Paulo, né? A USP e a Unicamp aderiram às cotas somente em 2017, né? Então há uma desigualdade, uma necessidade de permanência, uma dificuldade para permanência muito maior nesses espaços, né? Então fez com que eu tivesse que olhar também a possibilidade de estar em outras universidades que não as universidades do estado onde eu vivo, além também de toda a referência política que não à toa eu tenho em relação a grandes figuras da esquerda aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que diferente de que muita gente acha, não é tão reacionário quanto acham, né? Muito racista, muito desigual, mas tem seus setores muito progressivos e vocês me convidando para esse espaço também potencializam um jovem negro a estar cada vez mais pensando política, pensando e se expressando nos espaços. Eu fico muito grato por estar nesse espaço, né? Também no último período construí a campanha do agora vereador eleito Matheus Gomes, né? Então, tivemos aí abraçando a fundo, né, o debate ecológico a partir de uma visão ecossocialista, né, que é o plano de sociedade qual a gente acredita e batalha para alcançar, e fomos criando relações também com as feiras, né, da cidade de Porto Alegre, tanto as ecológicas quanto as feiras modelo da cidade de Porto Alegre. Acho que Que queria desculpa te interromper, mas eu lembro de ti assim, intenso inteiro durante a campanha, né? Principalmente ali na região das feiras ecológicas, né? A Redenção do Bonfim, né? E uma coisa que me encantou assim em ti foi, além dessa fala super bem embasada e de aproximação, foi uma camiseta que dizia ecossocialismo, né? Ecossocialismo, e tu estavas com uma máscara que dizia assim: alimentar-se também é um ato político, né? Então isso me marcou bastante, queria que tu soubesse disso, sabe? Que isso fez muito sentido, né? E isso também conduziu muito para essa nossa aproximação com o núcleo, para o diálogo, porque nós falamos uma linguagem muito próxima, né? Alimentar-se é um ato político, né? Mas eu te interrompi, eu não sei se tu queres já colocar mais alguma coisa da tua trajetória. Que bom tu nos dizer que não somos tão reacionários assim, aqui no Sul. Isso dá um alívio, né? E te dizer que é muito importante que esse teu olhar para a pauta ambiental, né? Que talvez a gente veja que a esquerda hoje, ela ainda não entende e ela não tem a total compreensão, não está com um olhar atento para a pauta ambiental, não entende o quanto a pauta ambiental traz mazelas para a sociedade e para as populações mais carentes, né? Que é o que a gente vai estar falando aqui nessa conversa, né? Exato. Eu também sou filiado ao PSOL, né? Como é evidente aqui atrás de mim, sou filiado ao PSOL. Também sou militante da Resistência e do Afronte, que é um coletivo de juventude, né? Que cada vez mais tem buscado tentar avançar no debate ecológico, né? Afinal, também as contradições do capitalismo também podem nos levar à extinção, né? Depois a gente pode falar melhor, né? Então, uma das grandes contradições do capitalismo também é a sua relação com o produtivismo e a natureza. Então, falar sobre uma outra forma de viver em sociedade,
ao criticar o sistema capitalista, é muito importante a gente estar englobando o debate da noção de natureza mesmo, né? Nos entender enquanto natureza, enfim. Mais para frente a gente vai seguindo a nossa conversa. Mas é isso, minha trajetória é curtinha, né? Eu sou jovem, não sou pós, e nem a Lilian, né? Mas estamos aí na luta, na batalha. Não pense assim, né? Tem gente carregada de idade nas costas e que está no seu mundinho, Pierre. Né, Lilian? Não é? Que está ali no mundinho, né? Os ombros suportam o mundo, eles não pesam mais que a mão de uma criança, gente que se acomodou desde sempre. Então, não pense assim. Então, vou já começar algumas provocações aqui para vocês, tá? Historicamente, as populações negras têm sido expostas a condições inadequadas de saneamento, né, por conta de políticas ambientais discriminatórias, o que inclui o Brasil. Setores específicos da população são expostos desproporcionalmente à morte, à violência, à criminalização e aos maiores danos do aquecimento global. O uso e a exploração da terra são desiguais, correto? Fale um pouco desse racismo estrutural que resulta em desigualdade social e obriga as comunidades negras a enfrentar os mais graves problemas ambientais. Eu vou chamar primeiro a Lilian para responder. Obrigada pela pergunta. E eu fui na empolgação do meu nome, nem agradeci e parabenizar o que vocês estão fazendo, vieram fazendo esse tempo todo, trabalho espetacular, fantástico. Só posso desejar força, coragem, porque o caminho não é fácil, não vai ser fácil. Então, é este o caminho. E eu vou abordar o porquê seria mulheres nessa frente, sempre quando pensa a natureza, quando pensa o ambiente, por que esse lado vai estar sempre, a maioria das vezes, sendo nutrida pelas mulheres. Eu vou explicar mais adiante um pouco dessa diferença dos dois berços, o berço sul e o berço norte. Por que teria tanta diferença? Por que tudo que vem do norte se hierarquiza, se patriarcaliza e se destitui automaticamente a mulher e a natureza, e o ambiente, né? O meio ambiente. Então, está tudo historificado. Se a gente for ver, tudo tem sua explicação. E não é de hoje que a gente vai conseguir só falar desse problema. A gente tem que retroceder, voltar no tempo para ver como é que isso se partiu, para assim nos moldarmos com sociedades que talvez possam servir de espelho, que não é a mesma estrutura. Porque a gente está num mundo com várias cosmovisões, não se resume na Europa. Infelizmente, só se resume nessa Europa que só traz fracassos e mazelas, mas a gente insiste, por mais que propomos novos modelos, ainda a gente parte das propostas que eles disseram que são sugestões para melhoria. Então, falar desse racismo estrutural e não voltar há 5 séculos atrás, eu acho que não vai ter muita base, não vai ter como justificá-lo muito. Então, trazer esse racismo estrutural é eu voltar na ambição do homem branco, dele decidir mercantilizar o ser humano para erguer o seu castelo. Para isso, ele teve que racializar a humanidade, racializar o conhecimento, racializar o território, racializar a vida, racializar a comida, por exemplo. Então, vai partir de tudo, toda essa racialização. Primeiro, do que a Europa é o centro de conhecimento e os europeus são os conhecedores. E por que seria diferente de onde tem descendente deles ser a mesma coisa? Então, a gente vai vir para a América Latina. Quando fala América Latina, significa logo descendente dos filhos brancos. Não vai nem falar América Latina porque vai ignorar os tradicionais e os povos pretos que vão ser sequestrados para as Américas, por exemplo. Então, nem essa latinidade vai couber para um preto, assim para um indígena. Já não contempla essa latinidade, porque latinidade é para quem descendeu dele. Então, é bom deixar isso explícito. Então, quando você sequestra as pessoas, e Marimbani, ela fala de grande desastre, grande desgraça, que é Maafa, é do povo africano viver em cárcere aqui na diáspora, assim como o próprio povo local não conseguir ter controle do seu próprio local porque foi invadido. Então, como é que a gente vai conseguir trabalhar essa estrutura que veio do outro lugar e que vem com todas as mazelas que eu digo, vem com patriarcado, vem com machismo, porque vem de uma sociedade onde o homem que ia caçar para trazer para casa
Então, nessa sociedade, homem europeu vai ver a dependência da mulher ou a dependência da sua comunidade para com ele, aí ele vai se erguer ali enquanto chefe. E esse chefe que já vai estar subordinando qualquer tipo de outras tarefas ou outras categorias dentro da sua sociedade. Então, até acabar subordinando a maternidade. E isso é muito perigoso, por exemplo, para a cultura africana. Então, por isso que é bom contextualizarmos o berço norte e o berço sul, que são perspectivas totalmente diferentes. E essas perspectivas já nos diz muitas respostas e vai nos dizer o porquê que um está sempre sendo invisibilizado, porque é totalmente oposto dele. Então, não ia ser diferente nas estruturas, no sistema. Então, esse racismo vai estar sendo estruturado dessa forma, de ser a raça branca que vai estar sendo a superior e vai marginalizando o povo preto, escanteando ele para os lugares menos favoráveis e como é que fala? Gente, eu estou aqui no Brasil um tempão, mas eu tendo mais a falar minha língua do que falar português. E a minha língua não tem gênero. Então, se eu falar o masculino ou o feminino, às vezes vocês me desculpem. A gente não tem contexto de gênero, já para mostrar que é a dualidade de poder, é a dualidade de sexo, e já quebra esse contexto tudo de eu falar que eu sou cis, porque eu não tenho diferença com um homem ao ser abordada, né? Então, essa desqualificação humana vai estar dentro de todas as estruturas, todos os países que herdaram foram colonizados. E ao abolir... Lilian, senão eu tenho medo de perder depois, tá? Mas assim, eu não sei há quanto tempo tu estás no Brasil. Eu, nas minhas idas Quantos e voltas, anos, quase 7 anos. Nas minhas idas e voltas. Porque nós aprendemos na escola, e me parece terrível isso, os negros foram trazidos para o Brasil. Em navios, trazidos. É quase parece que foi assim. Se doou para ser escravizado. Foi um navio de luxo, né? Como é que é esse impacto para você de ver como é que essa história é contada aqui e você... Como é que você enxerga isso? Já que tu estás contextualizando. Que me soa e nos soa muitos para nós brancos que temos esse olhar amoroso, mas também romântico, de revolta com o que aconteceu, de que não há romantismo nenhum nisso, ao contrário, né? Como é que tu enxergas isso? Me assustou muito ao chegar no Brasil e ver da forma que as questões históricas são abordadas. É proposital, né? Então, quem fala muito é Malcolm X. Você não tem que sou um tolo dar seus filhos para ser educado por inimigo. Por que dessa frase? Nunca você vai ter a história verdadeira do lado que foi o opressor, por exemplo, como o caso da Europa. Então, a história é muito romantizada. Eis a razão do Brasil ser esse país tão racista e, ao mesmo tempo, fica difícil de você provar esse tal racismo. Não sei se vocês estão me ouvindo. Meu telefone travou. Mas está ouvindo? Super bem. Está ótimo. Ok. Então, fica essa coisa sutil, onde é falsa democracia racial, todos se amam e, ao mesmo tempo, todo mundo se odeia. Para mim foi muito apavorante, porque eu tive uma disciplina, sociologia, na economia, onde o professor defendia o livro de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Defendia o livro. Era um livro a ser criticado. Não sei se vocês conhecem esse livro. Conhece, Anaí e Peri, vocês conhecem esse livro? Dê meu microfone para prestar bastante atenção em ti. Conheci. Conhecemos, com certeza, um clássico. Agora, imagina, você acaba de chegar do continente africano e deparar com o livro daquele sendo defendido numa sala de aula e você tem que fazer prova para exporir sobre aquele livro. Antes eu não entendia, porque não é dito, o mundo todo quase não sabe dessa questão racial do Brasil, e eu muito menos tive contato com o tal racismo. Foi para mim algo muito novo,
E depois que eu prestei atenção, tinha 19 anos, se não me engano, aí eu vi quem limpava chão da universidade era o povo preto e quem dava aulas, pelo menos, era o povo branco. Então, é fácil você captar se você abrir os olhos. E comecei a trabalhar com o povo logo de imediato para conseguir dar minha contribuição, pelo menos, nesse quesito. Então, não ter museus, por exemplo, que relatam a vergonha que foi a escravização e Brasil ser o último país a abolir, é aplaudir a colonização, é aplaudir a escravização. Então, eu vejo o Brasil como um país que aplaudiu, porque se beneficiou através dessa escravização, através dessa colonização, se ergueu vários empresários, gênios, e por aí vai. Então, como se ergueu muito grupo, a burguesia, entre aspas, e eles que ficaram nas academias, ficaram nas escolas, então foi mais fácil abafar isso. Eu digo sempre que o Brasil não se descolonizou. Simplesmente o colono deixou o seu herdeiro para dar continuidade. E é isso que eu vejo. Vejo muito isso aqui no Brasil. Cada vez mais tem se falado por conta das redes sociais, das mídias, e as pessoas estão estudando também cada vez mais. Mas ainda falta muito trabalho de casa. Falta muito trabalho de casa. Cada um sentar e pensar, pegar o seu inconsciente e trabalhar, tipo, eu enquanto branco, o que eu vim fazendo até então, o que eu beneficiei com esse sistema, e o preto, o que lhe foi tirado. Porque sequestrar uma pessoa e mantê-lo em cárcere permanente, um lugar, e você lembrá-lo o tempo todo que o lugar não é dele, porque ele já fala a língua que não é dele, já tem o nome que não é dele, já veste roupa que não é dele, já fez de tudo, mas ainda você insiste mostrando para ele que ele está apenas um preto, que ele jamais seria respeitado, e ele vai ter que viver nas piores condições de saneamento básico terríveis, e além. Por causa dessa continuidade desse colonialismo. Exatamente. Perfeito. Eu vou querer que o meu irmão fale também. E, irmão Pedro, não pense que a idade determina a maturidade. Pelo que você mostrou há pouco aqui, pode crer que talvez o espírito é além. Viu? E a academia, a maioria das vezes, nos tira. Se você não se acordar cedo, ela acaba te afastando de si mesmo. É um lugar bom para se crescer, fazer trabalhos, mas é um lugar eurocêntrico. Se você não se conhecer antes, acaba se perdendo dentro do labirinto. E, pelo visto, você não vai ter esse risco. É verdade. Vou passar para o Pierre, Lilian. Massa, muito, muito potente, assim, muito potente, Lilian. A gente partir de uma análise para falar de racismo no Brasil, ou falar de capitalismo no Brasil, falar das estruturas que a gente vive nesse país, e não partir da compreensão de que nós somos um país colonizado, racializado, né? Esse termo também é muito importante para nós e tal, depois eu vou falar mais para frente. E como a escravização, né? É um elemento que estrutura e que tem reflexo até hoje na nossa sociedade, né? Então, ao falar de racismo ambiental, é muito importante ter partido dessa noção, né? Que o racismo ambiental que a gente está tentando trabalhar aqui é justamente quando os danos relacionados à natureza, né, ocasionados pelo sistema capitalista, atingem principalmente os povos racializados, né? E quando eu uso esse termo, eu estou sim falando da população negra, do povo preto, mas não só, né? A gente também está falando das comunidades ribeirinhas, das diversas etnias indígenas que existem no Brasil, em outros países, até no Brasil também, falando de povos ciganos, né? Então, um exemplo do racismo ambiental que perpassa hoje, atualmente, na sociedade, no mundo, né? Em especial nos países racializados, é a Covid, é o coronavírus, né? Que tem atingido e matado principalmente os mais pobres, né? Onde tem menos acesso a saneamento básico
e a alimentação de qualidade, né, que gera diversas doenças também, né? Então, quando a gente fala de racismo ambiental, a gente está falando sobre a falta de saneamento básico nas periferias, que é onde, em grande maioria, se encontra o povo preto. A gente está falando das enchentes por conta de uma sociedade, de um sistema, né, de uma cultura que passa por cima dos rios e quando chove, enche. E geralmente quem mora nesses espaços é justamente os povos racializados, o povo preto, o povo de periferia. A gente está falando da arborização da cidade, da falta de planejamento dos bairros periféricos, que gera um condensamento muito grande das estruturas das casas, por exemplo, né? Que dá muito menos oportunidade para uma pessoa, por exemplo, nesse momento, que talvez que pegue coronavírus, de que ela possa se isolar, né? Então, isso também tem muito a ver com o racismo estrutural e ambiental que existe na nossa sociedade, né? Tem a ver com aquilo que eu comentei, né? Tem a ver com a alimentação do povo mais pobre, que cada vez mais se alimenta de uma alimentação ultraprocessada, pouco diversa, né? Então, essa alimentação ultraprocessada que gera doenças como a diabetes, a pressão alta, as anemias, né? E a diabetes e a pressão alta que hoje, nessa crise sanitária da Covid-19 que a gente está vivendo, coloca em situação de vulnerabilização justamente essa população que já tem menos acesso à estrutura e às infraestruturas, né? Tem a ver com transporte público e com transporte privado, que gera poluentes, CO2, e que potencializam demais as doenças respiratórias no nosso povo, rinite, sinusite, asma. Essas questões também têm a ver com as questões ecológicas, com acesso à saúde, a recolhimento dos resíduos, que muitas vezes, em especial nas periferias, ficam nas calçadas das pessoas, né? Então, todo esse conjunto de questões e de problemas na sociedade brasileira, em diversas outras sociedades que também são racializadas, né? Elas fazem com que o povo preto, os povos racializados, sejam ainda mais vulneráveis em situações as quais a gente se encontra, né? Então, para que a gente consiga também fazer com que o debate ecológico, né, possa se aproximar cada vez mais das pessoas, o movimento ambientalista, o movimento ecossocialista, o movimento pelo bem viver, precisa demais fazer com que a ecologia seja cada vez mais conectada ao cotidiano das pessoas. Porque enquanto a ecologia for um debate edílico, distante, abstrato demais para as pessoas, mais dificuldade a gente vai ter para acessar o povo que mais precisa compreender essas questões e combater uma sociedade e um sistema que pode nos levar à extinção, né? Então, falar de racismo ambiental e conectar esses debates, como a gente está fazendo hoje, é determinante para que a gente consiga fazer avançar esse debate, fazer avançar os corpos e as corpas negras que são tão violentados por esse sistema que é ainda colonial, ainda coloniza o nosso imaginário, ainda tenta produzir sistemas de dominação econômicos, políticas, né? A gente passou por uma eleição agora que, enfim, mas a nossa luta cada vez mais avança, né? Respirar, né? É muito, muito bom, muito boas essas colocações, as de vocês. Gente, eu queria fazer uma outra provocação aqui. Eu atuo fortemente com comunicação da área da agroecologia, né? E há muito tempo me chama a atenção que o fato de as feiras ecológicas serem espaços majoritariamente de brancos, tá? E isso é ponto de pauta sempre, na conversa com colegas, com feirantes, né? Para vocês terem uma ideia, as Feiras Ecológicas da Redenção, que é o maior espaço a céu aberto de venda de orgânicos da América Latina, se eu não me engano, tem um titular de banca negro. Tá? Nós estamos falando de centenas de bancas, né?
E a gente se pergunta e não encontra as respostas, né? Pergunto aqui, onde estão os negros nas feiras orgânicas? Seria uma dificuldade de acesso à terra? Seria uma dificuldade a certificação de produtos orgânicos, a organização? Vocês arriscariam tentar traçar aqui comigo uma resposta para essa questão? Lilian, podemos começar com você? Por favor. Pode. Assim, meu irmão dá uma respirada. Antes de eu responder a sua pergunta agora, quando escuto ecologia orgânico, sempre eu falo com a Andrea, né, que a gente não tem outro produto que não fosse orgânico, por exemplo. Eu estou dizendo no meu país, né? Então, se a gente chega nesse momento hoje do Brasil, Porto Alegre, onde tem a feira ecológica que estaria oferecendo a vida e tem outra feira que estaria oferecendo a morte, digamos assim, a doença. Então, é de se pensar, porque tudo partiu na Revolução Verde, por exemplo, no Brasil, quando se propôs a modernizar a agricultura. Modernizar a agricultura foi que uniformizar as sementes, no caso, né, partiu muito da visão do grande empresário da agroindústria e esqueceu as consequências de saúde. Partiu da falácia de Malthus de que crescimento populacional seria o perigo, que a gente sabe que não, é a falta de distribuição que temos, isso que está matando as pessoas, né? A fome que afeta não é nem porque está faltando comida, tem comida no chão, tem comida da rua, tem comida para cachorro e gato. 40% da população de cães e gatos vive na melhor condição de vida do que o povo preto. E é o que comove o povo brasileiro. É surra num cão, por exemplo, é um gato morrendo. Não estou desmerecendo essas vidas, porque todas as vidas são vidas para a gente. Cada vida, inclusive, tem um espírito que carrega consigo. Mas eu estou fazendo essa questão, porque se fosse uma pessoa branca, comove. Então, a gente vive nessa situação de que essa vida já é desumana. E Porto Alegre, eu vou frisar, não sou gaúcha, mas eu procuro ler um pouquinho dos lugares onde eu estou pisando. As terras foram dadas para quem? Foram doadas para quem? Então, a resposta já fica muito explícita nesse caso de Porto Alegre. Quando se aboliu a escravidão, o povo preto foi jogado nos cortiços. Foram jogados nesses lugares de, como é que fala? De riscos ambientais, né? Esses lugares que nem eles morariam. Então, já justifica desde cedo como é que o sistema vai funcionar. Joga a pessoa que você que sempre trabalhou de graça para você, agora tira emprego, essa pessoa não vai ter comida, não tem casa, aí ele obriga a voltar para trabalhar de servidão de novo, para conseguir comida, e onde que essa pessoa vai ter terra para cultivar um dia? E olha lá que essa pessoa é a única que tem relação íntima com a terra. Terra para ela é lugar que guarda seus ancestrais, é lugar que traz a vida, é lugar que ela respeita e não abusa, e muito menos mercantilizaria ela. Então, já muda tudo. O sistema vai continuar nesse percurso colonial que eu estou falando. É sempre contexto colonial que vai continuar em Porto Alegre. Então, quem vai ter terra é quem vai ter o alimento. E o povo preto não vai ter essa soberania alimentar. Não vai ter essa soberania, porque não tem lugar para se cultivar. E a gente sabe que tem um nutricídio. O nutricídio, a indústria ultraprocessadora e essa injeção exacerbada nas redes, nas ruas, e quem vai ter esse conhecimento do outro lado de que isso é saudável. Não vou dizer que os orgânicos seriam os mais caros, mas tem casos que sim. Por exemplo, aqui em Recife, os orgânicos são bem mais caros e só se vendem nos bairros nobres, porque a maioria das vezes é ali que tem bolso para ser consumido. E aí já você chega lá para comprar, já tem sacolas para as patroas. E a pessoa só liga e fala, tô indo, a empregada está indo descer para pegar. Você chega, não tem mais nada para você comprar, por exemplo. Porque já tem clientes fixos que já pagam por mês e por semanas. Mas questão de Porto Alegre ou Rio Grande do Sul já se resume a essa questão de quem foi doado a terra, essa pessoa terá
a soberania terá espaço nas feiras, terá um lugar para vender, e quem não tem, não terá. Eu vou passar para Perfeito, o perfeito. Pierre. Vamos para o Pierre, então. Mas, perfeito, partir da ideia de como foi disposta, né, a lei de terras no Brasil, né, que não só buscou embranquecer o povo, como trazendo pessoas da Europa, né, com um projeto, inclusive, de chegar até os anos 2000 e acabar com a população negra, né, isso é um processo histórico e que perpassa também o acesso e o direito à terra e à habitação no nosso país, que a gente sabe que ainda há mais gente sem casa do que gente com casa, né, nesse mundo. Talvez eu tenha invertido a ordem, mas enfim, existe muita gente sem casa ainda, né? E é muito importante na hora de falar dessa questão das feiras e tal. Eu tive dialogando, passando bastante nas feiras, tanto as feiras modelos, né, quanto as feiras ecológicas, que a gente não tenha um essencialismo na hora de fazer esse debate, né? Não há um problema essencial das feiras. Isso é consequência de um sistema racista, né? Que tem a ver tanto com a questão da lei de terras, quanto com a questão da má distribuição de recursos na cidade de Porto Alegre, né? Então, a Redenção já foi um território negro, a Cidade Baixa já foi um território negro, e sistematicamente a gentrificação na cidade de Porto Alegre fez com que o povo preto, né, estivesse cada vez mais distante dos espaços aonde há mais recursos, né? Então, se existe uma ideia de centro e periferia, né, é porque há desigualdade de distribuição de recursos, né? E alimentação é um desses elementos, né? Então, hoje nós temos 35 feiras modelos na cidade de Porto Alegre e 9 feiras ecológicas. Mas nós temos 81 ou 85 bairros na cidade de Porto Alegre, né? Também houve um processo de marginalização das feiras por parte dos supermercados, né? Na época da ditadura militar, essa ideia de modernidade, de modernização, fez com que as feiras fossem consideradas por algumas pessoas, né, incentivada pelos jornais, pelos grandes produtores, pelos supermercados, de que as feiras seriam algo sujo, distante, né, algo atrasado. E isso também fez com que a população cada vez mais se alimentasse de produtos vendidos nos supermercados, né? Que em grande maioria vendem uma alimentação processada ou ultraprocessada a partir também da noção ali do guia alimentar para a população brasileira, né? Enfim, essa desigualdade na distribuição tem a ver com uma dinâmica que é super estrutural e que é incentivada pelo sistema capitalista e por um Estado, porque hoje há incentivo para a produção de carne, para a produção de grandes latifundiários com a monocultura, que em grande parte não alimenta o povo brasileiro, né? Em grande parte, a monocultura de trigo, soja e milho é utilizada para alimentar animais, né? Que muitas vezes ou estão no país ou estão em outros países, né? Que são utilizados para serem exportados, né? A sua carne vendida para a China, enfim, outros locais. Enquanto há pouquíssimo incentivo à agricultura familiar, à agroecologia, à produção de alimentos orgânicos por parte do Estado. Isso vinha avançando, né, aos trancos e barrancos, né, durante os governos do Lula e da Dilma, mas com o golpe foi ainda mais interrompido, né? Se havia um processo de conciliação com o agronegócio naquele período, agora quem dita as regras de fato é a Tereza Cristina e o agronegócio. Então, a questão das feiras, né, tem muito a ver com essa dinâmica estrutural da má distribuição de recursos na sociedade e do Estado, né, que privilegia a monocultura, né, e hoje, infelizmente, também, né, nós temos um Estado, uma Anvisa, que acaba por só contabilizar a quantidade de agrotóxicos
dos alimentos in natura, da alimentação natural. Então, isso também acaba gerando uma demonização de alguns alimentos in natura, sendo que os alimentos ultraprocessados, além de serem cheios de sal, açúcares, terem poucos nutrientes, não é contado a quantidade de agrotóxicos que também está disposto nesses alimentos, né? Então, isso também é um absurdo que também acontece na sociedade onde a gente ainda vive, né? Então, a gente parar para pensar nisso, o Instagram da Feira Ecológica do Bonfim fez um post sobre isso, falou sobre o quanto a feira é majoritariamente branca, né? E sei também de vários incentivos e busca por diálogos e tal, que a direção da feira e alguns feirantes têm buscado fazer para tentar, de alguma maneira, fazer determinada reparação, né? Tentar pensar conjuntamente como a gente pode transformar esses espaços, né? E pode ter certeza que de mim sou um dos frequentadores da feira, agora de um aliado que vocês ganharam, que é o mandato do vereador Matheus Gomes, nós vamos estar muito disposto a buscar alterar essas condições, né? Não basta a gente não ser racista, né? É necessário ser antirracista, e isso é muito importante em cada um dos espaços onde a gente está. As feiras e esses espaços são muito importantes para que o nosso povo tenha cada vez mais acesso à comida de verdade, alimentação in natura, que em contraposição aos ultraprocessados não geram doenças, né, que nem a pressão alta, diabetes, que tudo isso também tem a ver com uma dinâmica de superexploração do nosso povo, que muitas vezes não tem disposição e condições para fazer uma alimentação temperada, de qualidade, tempo, né? Isso tem muito a ver com o tempo, com a dinâmica de superexploração que esse sistema implica sobre a população negra, sobre a classe trabalhadora de maneira geral, assim. Ai, ótimo. E até vou pegar um gancho aqui, que a Maria Lúcia, a Malu Pereira de Oliveira, enfermeira, colocou aqui que a população negra está morrendo muito mais na pandemia, não porque é mais suscetível ao vírus, mas por um sistema político e econômico que coloca negros e negras numa situação de vulnerabilidade. E a alimentação é fundamental também nessa questão, né? Para o fortalecimento, né? Do nosso sistema imunológico. A gente vai aqui colocar uma pergunta da jornalista Eliege Fante, né? E que nós vamos colocar na tela, ler, e que eu vou emendar com uma outra similar aqui. Como avaliam o movimento aliados, aliadas e aliades, e como podemos aderir no dia a dia? E aí eu pergunto para vocês como desconstruir a universalidade do branco, né? Inclusive porque, como falamos antes, se a escola, por exemplo, no Brasil, conta uma história pautada na dor, na escravidão e tudo mais, como se não existisse uma história anterior, né? De ancestralidade e tudo mais. Como é que a gente desconstrói essa universalidade e como é que vocês avaliam esse movimento dos aliados? Eu vou passar para a Lília. Ótima pergunta, como desconstruir esse lado. Eu falo assim sempre que, como esse problema todo não reside no povo preto, ele não tem nem como fazer não tem como trabalhar esse lado com a população branca, por exemplo. É um trabalho que a pessoa tem que se admitir primeiro, porque no Brasil é raro você encontrar um racista. Então, complica tudo. Se não tem quem assume ser racista, não tem como trabalhar o racismo. Mas o povo preto passa por ele todos os dias. E morre o tempo todo. Como é que a gente vai curar uma doença se ele não admitir a doença? Essa é a pergunta que eu faço sempre, sabe? É um problema que tem que ser trabalhado do outro lado. A humanidade tem que ser trabalhada do outro lado para que possamos estar em equilíbrio. Porque o povo preto tem, por mais dessas mazelas todas, ainda continua abrindo sua porta. Abre suas portas. Se vocês foram para a África, é a mesma coisa. A África parece uma avó que recebe de tudo e todos. Sabe? Por conta dessa xenofilia.
é o povo que acolhe. Mas por conta do berço matriarcado. É um berço matriarcal. E quando a gente parte do contrário, que é xenofobia, que já é o berço norte. É uma herança do berço norte. Então, como é que... Vou dizer, não tem receita como fazer isso. É mais um problema que eu não consigo desenhar, por exemplo, sabe? É mais algo que tem que vir da pessoa perceber esse contexto e, e decidir não continuar dando aquele segmento. Se enojar no máximo, porque eu não vejo orgulho desse caminho, sabe? E esse movimento dos aliados eu não conheço. Se vocês puderem me falar mais um pouco, vou poder me colocar sobre. Eu acho que se coloca o desafio, né, Lilian, para que nós consigamos construir, né? Primeiro assumir, para depois construir esse movimento de aliados, né? Eu acho. E talvez seja dessas perguntas, entrar num local e dizer, onde estão os negros? Ou como você disse, quando chegou ao Brasil, Exato. como assim? Fazer Os negros estão limpando os banheiros, estão nas funções menores. É isso talvez que seja preciso perceber. Me arrisco a dizer isso, né? Eu acredito que qualquer coisa que eu disser quem aqui, está eu no posso estar me local. arriscando, né? A falar algo que não é correto, né? Mas me Não, parece não, não. É bem isso mesmo. A pessoa tem que perceber, tipo, o porquê. É fácil saber que um país é racista. Não precisa nem passar por racismo na cara, ou verbalmente, ou de qualquer forma. Chega no Brasil, vê como é que está a estrutura. Vê as instituições. Vê qualquer lugar que você entrar. Parece apartheid. Parece apartheid. É muito nítido, é muito explícito. A população preta, a quinta ou quarta geração que está entrando na universidade, e ainda é questionada porque está entrando pela cota, mas sempre existiu cota no Brasil. Cota era para branco entrar na universidade, filho dos engenhos, sempre teve cota. Ainda teve cota de terra, porque esse processo de ganhar terra eu posso chamar de cota. Sempre teve cota para tudo. Cota para branco fazer medicina, cota para branco fazer agronomia. Mas no momento que se parte para a reconstrução, que não tem nem como você sanar as dores que causam no povo africano, ainda se questiona, porque a Casa Grande não quer sentar com senzala dentro de sala de aula. Compreende? Então exige muito, é muito fundo. Não é só superficial, não é de boca para fora. Exige muito ainda, mas muito, 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 muito mesmo. E olha que a solução de conseguirmos trabalhar um mundo ecologicamente sustentável está no povo originário e povo preto. Eu sinto muito falar isso aqui hoje, mas é a verdade. É o único povo que tem respeito para com a terra e para com o meio ambiente. Porque ele parte de um lugar sagrado onde ele sente como integrante daquele lugar. Aquela árvore tem um espírito enquanto a mim, aquele animal tem um espírito enquanto a mim. Na minha cultura, cada árvore tem seu significado e cada árvore recebe um tal tipo de espírito. E você não pode cortá-la sem consultar representante da aldeia ou sem fazer o ritual tal, entendeu? Então é mais nesse sentido. Então, como é que você vai trabalhar com um povo que vê uma árvore apenas como madeira? Você tem que derrubar para poder se ganhar dinheiro e por ali vai. E vê a terra e injeta sementes totalmente geneticamente modificada para poder ganhar o dinheiro. Então, é muito além. Não é só... Porque hoje vamos falar do veganismo, vamos falar de ecologia, mas quem tem produzido produtos com agrotóxicos? Não são povo preto, não são povo indígena. Eles não têm dinheiro para fazer investimento nesse lugar. Quem tem criação de cabeças de gado, de não sei o que, quem são? Não são povo preto, não são povos indígenas. Então, a resposta está todo do outro lado. Por isso que eu falo, precisa se assumir doente para poder curar primeiro. E depois, o diálogo vai conseguir fluir na mesa. Caso contrário, não tem como, por exemplo, um Bolsonaro da vida sentar com o povo indígena para conversar sobre o meio ambiente. Como? Se está matando todos os dias o povo originário. Compreende? É mais nesse sentido. Não tem como sentar-se num ambiente que não está sendo favorável.
E é muito nítido isso. É mais ou menos é isso que eu falo aqui. Cada um vai fazendo sua parte. Vou chamar o Pierre. Eu fico sem fôlego cada vez que você fala, Lilian. Vou passar o Pierre aqui. Para também nos auxiliar nesses caminhos, né? Pergunta importante, sim. É isso, acho que partir do princípio, da noção de que o Brasil é um país racista é muito importante para a gente superar o racismo, né? Dialogando muito com as pessoas nas ruas, né? Eu sinto que, felizmente, alguns ou outros ainda dizem que não há racismo no Brasil, assim como o vice-presidente Mourão, né? Que isso é, inclusive, um sistema, uma forma de buscar não olhar para o problema para que ele não exista, né? Para que a gente não possa solucionar isso se é um problema, né? E o debate das cotas fez o Brasil também avançar muito nesse sentido, aliado a toda a luta histórica do movimento negro, né? Então, o Brasil é um país racista, é necessário compreender isso, é necessário também compreender que, por conta do racismo estrutural, os indivíduos também reproduzem racismo, mas isso faz parte de um sistema. Mas para que a gente possa buscar superar o racismo, é necessário muita educação, muito estudo dos autores e autoras negras que falam sobre racismo, não só sobre racismo, né? É necessário que o povo branco, que a população branca também busque falar sobre racismo sem medo, né? Errar, todo mundo erra. Mas a gente só vai conseguir superar esse sistema estrutural que é o racismo se a gente também tiver esses aliados, né? Se tiver pessoas brancas também refletindo sobre o que a própria pessoa branca faz e o que os seus ancestrais também fizeram, né? É importante que a gente olhe para o lado quando a gente está nos espaços e se pergunte quantas pessoas negras tem aqui. A gente busque saber qual é a porcentagem de pessoas negras nos espaços onde a gente está, no estado onde a gente está, na cidade onde a gente está, na universidade onde a gente está, na feira onde a gente está, no grupo de estudos onde a gente está. É muito importante que a gente possa fortalecer, então, trabalhos de pessoas pretas, de pessoas negras, né? Que a gente possa convidar pessoas negras para falar nos espaços. Sim, sobre racismo, mas não só sobre racismo, porque nós falamos coisas além de racismo, né? É importante que as pessoas brancas, que as pessoas pretas sigam as pessoas pretas nas redes sociais também, falando sobre sua vida de maneira geral, falando sobre racismo, falando sobre meio ambiente, sobre tudo. O povo preto é sociodiverso e é muito importante que as pessoas entendam isso. E eu, particularmente, não quero pretos no topo. Não quero ninguém no topo. Pois enquanto houver um topo, enquanto houver uma sociedade de hierarquia, onde alguns estão em cima e outros estão embaixo, essa sociedade patriarcal, racista, machista, colonial, vai continuar a se perpetuar. Então é muito importante que a gente, sim, busque superar o racismo, mas busque superar um sistema de exploração que explora todas as minorias sociais do mundo, né? Sejam os povos indígenas em toda a sua diversidade, sejam os povos negros em todas as suas diversidades, sejam as mulheres em toda a sua diversidade, seja a classe trabalhadora, as LGBTs, enfim, é muito importante que a gente busque também superar esse sistema de exploração que a gente vive. Enquanto houver uma hierarquia, enquanto houver alguns em cima e outros embaixo, vai continuar existindo exploração e violência contra etnias, gêneros, sexualidades, enfim. É necessário também superar essa sociedade que a gente vive ainda. E quando convidamos vocês aqui para o debate, eu fiquei pensando, poxa, por que tem que ser sobre racismo que a gente vai falar? Por que eles não falam das áreas deles? Mas ainda é preciso falar, né? Sim.
ainda é preciso desconstruir. Então, eu gostaria muito que vocês estivessem aqui em outros momentos para falar das áreas de atuação, porque um negro não precisa falar só sobre o racismo ou só sobre isso, né? Estou colocando aqui mais alguns comentários e queria colocar a Débora na tela, mas ela acabou de sumir por causa que essa é a nossa última terça ecológica do ano, né? E a Débora nos auxiliou em vários momentos. E vamos ver se eu consigo colocar ela aqui para ela dar um oi para vocês. Eu não avisei ela que eu ia colocar, tá, pessoal? A Débora é nossa querida colega, jornalista, faz parte da diretoria do NED, Débora, e te agradecer por ter segurado tantas terças ecológicas virtuais aí até agora. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo participar aqui dos nossos eventos escondidinha, né? Eu fico assistindo de camarote. Hoje a minha internet tá horrível, mas eu tô aqui nos bastidores ainda conseguindo. Sempre perfeito. Sempre ajudar. Desculpa não ter te avisado, mas é que se eu avisasse, talvez tu dissesse que não. Então. Tchau, Débora, vamos ver aqui. A internet da Débora está bem instável. Então, assim, a gente vai encaminhar agora, né, para as falas finais. Reforçar com vocês que eu gostaria muito que vocês estivessem aqui em outros momentos para falar sobre outros temas e não só o racismo, mas que ainda é necessário falar sobre. E que o núcleo de ecojornalistas, esse debate está sempre presente entre a gente e que nós somos antirracistas, ok? Eu vou passar para a Lilian para fazer as considerações finais. Vou fazer o seguinte, vamos fazer diferente agora, Lilian. Vou passar para o Pierre fazer as considerações finais e fechar contigo, tá bom? Deixa eu mudar a tela aqui. Vamos lá, Pierre. Obrigada pela tua participação. Não, é isso. Acho que eu queria agradecer demais ao convite. É sim importante que as pessoas negras também estejam falando sobre racismo, sobre diversos temas. Cada espaço é muito importante para a gente buscar superar essa estrutura e esse sistema, né? E a gente está se encontrando aqui, a gente está se seguindo, seguir dialogando, né? Seguindo construindo uma sociedade, né? Um outro futuro. Né, a gente talvez esteja aqui de Porto Alegre, esteja de Porto Alegre, de vários lugares, né, do Recife, em São Paulo, em todo o país, né, de alguma maneira meio desacalentado pelo resultado das eleições, né, as proporcionais. Mas podem ter certeza que a nossa luta não se acaba nesse período. A gente só vai conseguir alcançar essa sociedade de sonho, esperança, igualdade, comida de verdade, uma sociedade livre de explorações, onde todas as etnias, os gêneros, sexualidades possam de fato viver em paz se a gente conseguir seguir a nossa luta. A nossa luta não acaba por aqui e cada um de nós é determinante para a gente transformar essa sociedade. Enfim, agradeço demais você, Anaí, a toda a equipe que está por trás também, e a nossa luta segue, a gente vai seguir se vendo nas lutas e nas batalhas, tá bom? Muito obrigado. Ecossocialismo ou extinção. Muito obrigada. Vou chamar a Lilian aqui. Obrigada, Pierre, por partilhar a mesa com você. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Olha o comentário da Andréia, Lilian. Tá com ciúmes da tua água de coco. Enquanto eu estava aí, só via chimarrão para cá, chimarrão para lá. Agora por aqui, água de coco. Bem, eu estou tomando pensando em você agora. Mas aí eu concordo, assim, a maioria das vezes acaba que a gente é sempre chamado para abordar essa questão, mas por que é tanto? Mas é porque é a gente que leva, né? É a gente que apanha, é a gente que sofre. Então, vítima de racismo vai ter que falar sobre ele, infelizmente, em todos os contextos que a gente vai estar dando cara, né? Eu vou falar, mesmo na minha área, ainda vou abordá-lo
meu irmão mesmo, ele estando... Acaba sendo até o papo do dia a dia, estando entre amigos, estando... É sempre. Porque em todas as facetas, aí está ele. Ele se moldura, se reestrutura, se embeleza. Por isso que tem vários rostos, de cada rosto a gente acaba abordando. E hoje estamos abordando o racismo ambiental. Outro dia tem a institucional, tem a estrutural. E segue. Ele vai ganhando cada... É camaleão, por exemplo, né? Comparando a camaleão. E por isso que... E mata. A parte pior de todas é que mata. E está matando muito. Muito, 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 muito. E são os corpos que não são vistos, sabe? É muito complicado. Então, não vamos cansar de falar. Temos que falar mesmo. Envergonhar, no mínimo, porque se for o que der para fazer no momento, que seja, mas há que se posicionar. Há que se posicionar. E como o meu irmão disse, a luta segue, a luta continua. E tem que continuar mesmo, não tem que parar. Nosso povo nunca parou, na verdade. Nunca parou, na verdade. Se tivéssemos parado pelo cálculo de Gilberto Freire, não existiria preto no Brasil em 2020. Ele fez matemática. Fez a mistura do branco com preto, da mulato, mulato com branco, da não sei o quê. Segundo ele, não existiria preto nesse tempo, né? Mas ele se enganou e estamos aqui, né? Então, vamos continuar. Os primeiros que chegaram e talvez seremos os últimos de novo a sair nesse mundo, no caso. Bom, minhas falas finais é... Como é que eu digo? A gente não pode esquecer, eu acabei não falando de que esse movimento de desenvolvimentismo, falso desenvolvimentismo, que exige extrativismo dos países ditos periféricos, é a mesma coisa de também jogar os países, principalmente africanos e da América Latina, a essas condições, né? Então, é algo também para se falar, porque isso que leva a todas essas condições que a gente está discutindo aqui, onde existe uma bula, por exemplo, que não contém os efeitos colaterais, porque está indo para um país africano, ou um país da América Latina, ou da Ásia, e para a Europa já tem outras descrições. E são vários momentos a gente sendo mostrado como é que está funcionando esse mundo e a gente meio que naturalizou, onde os testes de várias doenças usam africanos para cobaia e depois aparece um branco mágico lá como quem descobriu vacina para ganhar o Nobel e tal. E a gente está nessa guerra biológica, e tudo vai resumir a esse nome ali, racismo, que anda de mão dada com o capitalismo. E vem os filhos que é sexismo, xenofobia, e por aí vai. São essas mazelas que vêm do berço norte que a gente acaba tendo que lidar por conta do colonialismo, porque ele foi deixando em cada lugar que ele passou. Meu apelo é que cada um que está aqui ouvindo, e cada uma que está ouvindo, preste atenção no seu dia a dia, se avalie enquanto ser humano, porque para nós africanos não basta você respirar, você tem que se trabalhar essa humanidade, porque não é esse respirar que te torna ele, é se ver o seu reflexo no outro. Então, enquanto esse exercício não é feito, você não é humano perante nós. Se trabalhe, se pretende trabalhar, faça na prática. Caso contrário, a gente vai te enfrentar, porque a luta estamos fazendo. E é isso, se questione enquanto ser humano, se questione, se coloque no lugar do outro, e por aí vai. É isso que eu posso dizer, estar nesse lugar, no caso, né? Quem realmente vem afetando, se questione, se trabalhe para melhorar a humanidade. Talvez consigamos fazer algo no futuro junto. Eu agradeço e fico por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecemos enormemente a presença. Eu comentei com vocês que 1 hora ia ser pouco, né? Ficaram algumas questões de fora. Essa live fica gravada, né?
Peguem esse link, enviem para quem não assistiu. Vamos provocar as pessoas, vamos provocar a sociedade, ou a mudança não vai acontecer. Eu desejo uma boa noite e saio daqui bastante reflexiva e mais uma vez grata a vocês.